Olá, sou Aline Santos e esse é um vídeo tutorial sobre o PJE primeiro grau, versão 2.0, destinado aos órgãos externos. Chamamos de órgãos externos a OAB, Defensoria Pública, Ministério Público e Procuradorias. O objetivo deste tutorial é ter uma visão geral do painel do usuário. O painel do usuário é composto por três áreas: usuário, área central e menu do sistema. Usuário, área na qual se pode identificar se o usuário acessou o sistema com certificado digital ou com login e senha. Como podemos ver neste exemplo, o acesso se deu com usuário e senha. Clicando sobre este ícone, também é possível verificar a localização do usuário e o papel que ele está utilizando no momento. Caso o usuário tenha mais que um papel, ao clicar nesta seta, será possível alterná-los. Área central. Aqui é possível verificar as mensagens enviadas pela equipe técnica. Essas mensagens são direcionadas de acordo com o perfil do usuário e o seu objetivo é trazer informações sobre procedimentos, novidades do sistema e elucidar dúvidas. Desta forma, é essencial a sua leitura periódica. É possível utilizar um filtro de pesquisa para selecionar essas mensagens, basta clicar aqui. Os filtros são título e período de publicação. Menu do sistema. Área em que são disponibilizadas as funcionalidades do sistema. Elas se dividem em acesso rápido, painel, processo, atividades, audiências e sessões e configuração. Em painel se localiza o painel do representante processual. O painel do representante processual também pode ser acessado no final das mensagens da área central. Portanto, tanto faz acessar o painel do representante processual através do menu do sistema ou no final da área de mensagens. Os itens de navegação do painel do representante processual são expedientes, acervo, agrupadores e minhas petições. Na aba expedientes, temos as caixas ou jurisdições. Aqui é possível verificar os expedientes cujo meio de comunicação foi sistema. Então, estou escolhendo aqui a jurisdição treinamento e nela nós temos 78 expedientes divididos nestes paginadores. Eu posso paginar para procurar um expediente ou posso utilizar esse filtro de pesquisa chamado situação do expediente, onde eu tenho essas opções: pendentes de ciência ou de resposta, pendentes de ciência ou de registro, ciência dada pelo destinatário, direto ou indireto e dentro do prazo processual, ciência dada pelo judiciário e dentro do prazo, cujo prazo findou nos últimos 10 dias, sem prazo e respondido nos últimos 10 dias. Posso também ordenar pela data de criação decrescente ou crescente. Vejamos o que significa cada um desses símbolos. O primeiro é mover expediente para a caixa. Nós temos as caixas principais, que são as jurisdições, e dentro dessas caixas eu posso criar subcaixas e mover o meu processo para essas subcaixas. Então, eu vou criar, por exemplo, agora uma subcaixa. Clico sobre o nome da caixa e depois, botão direito do mouse, escolho a opção Nova Caixa. Vai aparecer esse campo aonde eu escrevo o nome da minha caixa. Vou colocar as iniciais do meu nome e clicar em Criar Caixa. Caixa criada com sucesso. Se eu vier aqui nesta seta e clicar aqui, eu vou visualizar a caixa ACS. O que eu faço agora? Eu pego o meu expediente e movimento para essa caixa. Então, eu tenho agora um expediente em ACS. Futuramente, se eu não tiver mais interesse em ter essa caixa, eu posso clicar com o botão direito
e remover esta caixa. Caso eu remova esta caixa, o processo que aqui está, né, o processo com expediente, ele volta para a caixa principal, que é a caixa treinamento. Eu posso também, clicando com o botão direito do mouse, editar esta caixa e configurá-la, dando uma descrição para ela, estabelecendo um período de inativação, colocando filtros nessa caixa. O que seriam esses filtros? Eu posso estabelecer alguma condição para que os próximos expedientes que forem feitos pelo cartório, ao entrarem no painel do procurador, já caiam diretamente nessa caixa, sem que eu precise mover esse expediente de forma manual, como eu acabei de fazer. Então, eu tenho alguns filtros que eu posso usar para automatizar minha caixa. Um exemplo seria a classe. Eu poderia escolher uma classe, por exemplo, alimentos, incluir essa classe nessa caixa. Então, toda vez que um expediente de classe processual alimentos for gerado para essa jurisdição treinamento, ela já vai cair na caixa ACS. Posso também associar pessoas a esta caixa. Então, tudo isso eu faço editando a caixa no item configuração de caixa. Vou trabalhar com essa caixa que eu criei, então, a CS, que eu tenho um processo. Então, a mãozinha eu arrasto para a caixa da jurisdição. Eu não posso arrastar para outra jurisdição, não é possível arrastar para uma outra jurisdição. Vai aparecer a mensagem jurisdição de destino diferente da caixa de processos. Bem, esse outro item é para visualizar os autos digitais. Eu posso visualizar os autos clicando aqui nesse item, autos digitais, ou clicando sobre o número do processo. Tanto faz este e-mail ou esse, eu vou ter acesso aos autos digitais, onde eu visualizo todos os documentos e movimentações deste processo. Este item é responder. Se eu clicar nele, eu já vou dar ciência e já vou responder automaticamente. Esse é só tomar ciência. Então, se eu clicar aqui em tomar ciência, vai dizer que eu estou prestes a tomar ciência deste expediente. Ao fazer isso, o sistema começará a contar o prazo processual para a resposta. Deseja continuar? Então, antes de dar OK, preciso dizer que essa expedição eletrônica foi feita no dia 10, às 9h04. A ciência ficta, né, será dada no dia 22 de janeiro de 2018, às 23h59min e 59 segundos, caso eu não dê ciência antes disso. Então, eu tenho os 10 dias para tomar ciência. Se eu não tomar ciência nos 10 dias, o próprio sistema dá a ciência, que é chamada de ciência ficta, que é a ciência dada pelo judiciário. Se eu clicar aqui, eu dou ciência e respondo. Então, eu cliquei somente em dar ciência. OK. E aí eu visualizo o documento. Visualizando esse documento, o sistema entende que eu estou tomando ciência dele. Fechar aqui. Observe que não aparece mais aquela caixa vermelha com a lupa, que é para tomar ciência. No lugar dela, aparece visualizar expediente. Então, o expediente fica visível. Eu tenho agora que responder esse expediente dentro do prazo processual. Ok? Então, essa é a aba expedientes. Aba acervo. Na aba acervo, o advogado, procurador, defensor poderá visualizar todos os processos nos quais ele consta como representante de uma das partes ou como parte direta. Então, aqui em acervo, eu consigo, clicando sobre o número do processo, ter acesso aos autos digitais. E também consigo movimentar esse processo para alguma caixa que eu tenha criado. Então, por exemplo, AC Santos, ACS, arrasto e coloco o meu processo nessa caixa que eu criei. Aba Agrupadores.
Nesta aba, eu tenho todos os processos agrupados pela sua condição. Então, pendência de ciência ou registro, ciência dada pelo judiciário dentro do prazo, cujo prazo findou nos últimos 10 dias, sem prazo, respondidos nos últimos 10 dias. Observem que esses agrupadores que aparecem aqui, eles estão dispostos na aba expedientes como filtros de pesquisa na situação do expediente. A diferença é que aqui em expedientes eu tenho que escolher a minha jurisdição e aí eu pesquiso a situação do expediente dentro da jurisdição. Já em agrupadores, ele não está agrupado pela jurisdição, ele está agrupado pela pendência. Então, em expedientes, primeiro eu vejo a jurisdição, seleciono ela para depois fazer a pesquisa da situação do expediente. Já em agrupadores, então, por exemplo, em pendentes de ciência ou de seu registro, eu vou ver todas as jurisdições que estão com expedientes nessa condição. Posso utilizar, sim, algum filtro de pesquisa para fazer a pesquisa dos expedientes que estão dentro desse agrupador. E aqui também eu posso realizar as atividades de tomar ciência ou de responder. Minhas petições. Aqui em minhas petições, eu vejo todas as petições do meu órgão julgador, no caso do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Procuradorias, e no caso do advogado, ele verá todas as petições que ele assinou digitalmente. Então, esse é o painel do procurador. Para retornar para a tela de início, basta clicar aqui em PJE.